Oi, boa noite. Tati, boa Tudo noite, tudo bom? tudo? Bem, correria, né? Ah, Correria. Chegando de Araucária. não, eu tô de licença prêmio. Agora eu tô na Ah, folga. oh, maravilha, hein? Não, agora eu não posso reclamar. Até julho eu tô de licença. E Hum, você tá bem? Tá melhor? sim, então, praticamente 100%. Ah, que Oi, Marli, boa bom. noite. A Andréia, será que vai entrar? Mais alguém? Alguém colocou lá, Paty? Eu vou olhar no grupo que a Natália Ah, tinha perguntado, que a Natália não vai conseguir porque a filhinha dela não estava muito bem. Deixa eu dar só uma uhum. olhadinha na Andréia, se ela respondeu. A Letícia participa também, né? Não sei se ela... A Letícia tinha mandado uma mensagem que ela estava ainda no trânsito e que achava que não ia conseguir. Agora, a Andréia, eu não vi se ela falou alguma coisa. Eu acho que ela não respondeu. Ela e o Leonardo não falaram nada. Só eu que falei que vinha, né? A Natália que não conseguia e a Letícia que achava que não iria conseguir. Uhum. Tá. Bem, então vamos começando, né? Ui, vai ficar gravada, aí, já que a André acha que não ia conseguir, então ela assiste gravado, né? Conseguiu ver o caso? Conseguiu dar uma olhadinha? Não, Eu consegui. Uhum. Agora, conseguiu. a aluna. Eu não sabia se era para repertorizar ou não, mas eu consegui sim. Dar uma olhada, assim. Uhum. Então vamos lá. Então, vamos lá. Já começamos depois, né? Vamos começar então. Uhum. É, tá aparecendo aí, Paty? Você? Tá. Deixa eu ver se fica a tela cheia. Uhum. Tá tela cheia? Tá. Então, assim, aí eu vou pedir para você ler o que que é isso. Isso é uma questão de prova de título, tá? Que aí eu vou ler no início da aula e no decorrer falando aí, né, do medicamento, aí como percebe essa questão no final da aula, né? O que que eles colocaram aí para os pontos importantes, tá? Aí você pode ler um pouquinho. Oi, tá no mudo. Tá no mudo. Desculpa, eu tinha deixado no mudo Não. para se tivesse algum barulho aqui de casa. Medicamento importante para pessoas predispostas às afecções pulmonares e hepáticas, inteligentes, porém fisicamente fracas, com parte superior emagrecida e a inferior semi-hidrópica. Agravação característica das 16 às 20 horas. Afeta principalmente o lado direito ou vai da direita para a esquerda, avarento, ganancioso, ditatorial, inseguro, irritável, mal-humorado ao acordar, não suporta oposição ou contradição, acúmulo excessivo de flatulência, principalmente na região abdominal inferior, apetite intenso que é saciado rapidamente, porém logo está com fome novamente. Desejo de açúcar e doces, bom medicamento para vários tipos de inflamações faríngeas, principalmente à direita, que irradia para a esquerda. Estamos falando de que medicamento? Então vamos conhecer um pouquinho esse medicamento, né? Então esses foram os pontos que foi colocado, né, para analisar. Então a aula de hoje a gente vai falar do licopódio, né? Licopódio clavato. Então, o licopódio é do grego licos, quer dizer lobo, e pódio, pé. Então, um dos
Sinônimos dele é pé de lobo, também ali tem pés leoninos, né? Ou muscos ursinos, ou muscos clavatos. É um musgo que cresce na Europa, Finlândia, Rússia, Suíça e nos Alpes, né? Então, essa plantinha aqui, ela é pequena, né? Ela tem uma haste que vem e divide em duas, tá? Então, esse é o licopódio. Então, assim, qual é a história do licopódio, né? Que aí a gente vai fazer um paralelo, como se fosse a teoria das assinaturas, né? O que é e o que representa no paciente licopódio. Então, assim, há 300 milhões de anos, era uma árvore imensa, tipo essa da fotinho aqui, né? Um pinheiro imenso, que foi diminuindo ao longo das eras, ficando um musgo insignificante. Então, ele carrega dentro de si essa antiga grandeza e ele quer ser mais. O musgo é constituído de pedúnculos redondos terminados em duas espigas. E aí, uma das rúbricas do licopódio é que ele tem a sensação de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Dentro das espigas estão os esporos, que é um pó amarelo, pálido, fino, leve e inflamável, conhecido como enxofre vegetal, né? Que aí o sulfo é o enxofre mineral e o licopódio como se fosse o enxofre vegetal. É esse pozinho amarelo aqui do lado, né? Então, o nosso paciente, ele deseja como se fosse o brilho dos fogos, né? Só que para isso precisa de um esforço, né? E ele será admirado pelo seu brilho externo, só que ele é intenso e fugaz, né? É algo externo, não duradouro. Esses esporos, eles são duros por fora, como a carapaça do orgulho, e moles por dentro, como a baixa autoestima. O esporo seco sofre trituração, e aí vem uma substância oleosa amarela, que misturada no álcool dá a tintura mãe de licopódio, né? Que a partir daí vai fazer as suas diluições, né? É, o grão, bem legal, assim, que o grão do esporo na microscopia eletrônica, que é esse aqui do ladinho, parece um lobo hepático, né? E o paciente lobo hepático aqui em cima, a microscopia eletrônica, e o esporo aqui embaixo. Então, o paciente licopódio, ele tem muitas disfunções hepáticas, tá? Então, fazendo uma correlação, né, com a botânica, é um musgo de crescimento ralo e seco, pouco mais de 1 metro ele atinge, né? É como se estivesse rastejando modestamente. As sementes repelem a água, com isso tem muita secura, o paciente tem também. As sementes germinam após 7 anos e a capacidade de reprodução de 12 a 15 anos. Então, a capacidade de reproduzir é bem, bem lenta, né? Dinâmica da vida da erva. Tem as tendências à secura, lentidão, dureza, uma combustão oculta, os seus medos ocultos, né? Hesitação no crescimento e na reprodução. E lembrando que é do reino vegetal. O reino vegetal, né, são pessoas mais sensíveis, sentimentais, criativas e intelectuais, tá? E o tropismo do licopódio, né? Então, fazendo um paralelo na visão metafísica, né, o fígado, ele é o órgão que ele está representando a raiva e a cólera, né? Porque tem a questão da bile. E os pacientes, eles podem ter muito questão de insuficiência hepática, hipertensão portal, né? Tendo esse tropismo. Como também, como ele não digere as coisas direito, ele pode ter inflamação da mucosa digestiva, levando a acúmulo de gases, né? Constipação, tanto pela disfunção hepática e pela disfunção digestiva, mais falta de exercícios, né? Pode levar a constipação, alterações renais. Ele tem uma tendência a aumentar o ácido úrico, levando a litíases, principalmente à direita. E o baixo funcionamento das adrenais pode ter uma tendência à calvície, pele escurecida, né, e mais seca, sensação de fraqueza e exaustão. Então, o licopódio parece a criança mais envelhecidinha, né? Então, no geral, se tem uma atonia do trato gastrointestinal e hepática também. Então, são os principais tropismos, assim, né, do licopódio. Mas qual é o seu núcleo de sofrimento? Então, o núcleo de sofrimento do licopódio é a falta de confiança em si mesmo,
Uma baixa autoestima, você pode achar no repertório como a minusvalia, que é um complexo de inferioridade. E qual a temática? O que é que ele vai falar? Ele vai sempre falar de querer ser mais, desejo de crescer, tem ambição, quer ser maior, mais poderoso, tudo para compensar, né? Então, se a gente for pegar só essa rúbrica de ambição, né, de poder, tem mais de 150 remédios. Só que você tem que ver qual é o característico do medicamento, né? Não é só o sintoma, e sim a totalidade. Então, mas ele tem essa ambição, mas como é que ele se sente? Por que ele tem essa ambição? Então, no licopódio, é pela sua baixa autoestima e pela falta de confiança em si mesmo. Aí ele quer compensar sendo poderoso, né? Voltando a ser o pinheiro. E aí eu tentei fazer um paralelo com os miasmas, né? Que seria o miasma é a forma de adoecimento, então seria a reatividade do licopódio. Então, a nível da psora, é, que seria mais assim, fazendo um paralelo para a criança, né? Mas não que não possa acontecer em todas as fases da vida, né? Mas a nível psórico, você seria mais, sentiria um fracassado. Ele foge, escapa, abandona as situações estressantes. Pode chegar a desamparar filhos fiéis no caso de, né? Comandar alguma seita, algum grupo, se isola, chegando à misantropia, que tem uma aversão à humanidade, né? É covarde, é um dos mais covardes da matéria médica, o licopódio. Timidez, na fase psórica, e indeciso. Aí mostra toda essa falta de confiança dele, né? Numa fase mais psicótica, né? Então, essa reatividade, o licopódio mais psicótica, ele vai querer parecer triunfante, para esconder essa fragilidade dele, né? Então, aí o ataque é a melhor defesa, né? Ele vai atacar com agressividade defensiva, né? Como assim? Só se ele sabe que a situação tá boa para ele, senão ele não vai atacar. Para defender o seu ego e ocultar a sua incapacidade, né? Ou seja, aquele com ar de superioridade, com alto conceito de si mesmo, vaidoso, e que tem que estar alardeando isso para todos os cantos, né? Suas qualidades, suas obras e suas relações. Então, ele, ele quer acreditar e quer que as pessoas ao redor acreditem que ele é o cara, né? É muito bom, ou ele é muito valentão, ou ele tem muito poder ou influência, né? Então, essa é a fase psicótica, né? Que é a hipertrofia do ego, do licopódio. E aí, falando um pouquinho disso, né? Então, ele tem ambição por todos os meios. Para isso, ele vai ser bajulador e também aprecia ser adulado, né? Porque aí massageia o seu ego. Ele pode ter inveja, ele é consciencioso. O que que é isso? Ele exige a perfeição, né? Impossível de satisfazer, e nisso ele perde-se em pequenos detalhes, né? Aqui do cortando a graminha com a tesourinha, né? Então, tem que estar tudo igual, ou seja, se perde, perde até a função de tão detalhista que ele é, né? Aí você pode usar como consciencioso, né? Então ele para parecer mais, né? Aqui o pé, né? Ele pisa no que ele acha que é menos do que ele, então ele deprecia os subordinados a ele, só que ele é amável com os superiores, vale tudo para conquistar o poder. Então, ele se acha poderoso se ele está na situação de chefe, se é o chefão, mas ele é amável com o chefinho. A mente, então, ele pode ser desdenhoso, né? Rúbrica, menosprezador, duro com os subordinados e agradável, amável com os superiores, ou as pessoas a quais teme, né? Então, é uma rúbrica que tem no repertório que fala muito do licopódio, né? É, suave com os superiores, né? E duro com os inferiores. Então, ele vai ser ditatorial. Agora, um ponto bem interessante do licopódio é que ele vai ser ditatorial no local que ele se sente seguro e confortável. Então, ele vai ser ditatorial, né? Se ele é o chefe, ou com a esposa ou esposo, né? Pessoas que eles podem mandar. Então, é difícil de tolerar essa pessoa que está nessa situação de comando, né? E
vai vir com um comportamento ditatorial. Então, é restrito esse poder à sua área de segurança, a área dominada por ele. Se ele sair dessa área, aí vem a insegurança, vem a timidez, vem o núcleo do sofrimento do licopódio, né? E aí ele se retrai. E nesse ambiente ele fala com voz de comando, né? Mas nesse ambiente restrito. E aqui, para a gente gravar um pouquinho, né? O Lord Farquaad, ele é ditatorial, dominador, dogmático, despótico, né? E fala com áreas de comando. Mas ele quer, com tudo isso, né? Compensar, né? A falta de confiança em si mesmo. Falando um pouquinho mais, então, ele duvida dos outros e de si mesmo, né? Então, como ele duvida de si, ele tem a menos-valia, é fácil ele duvidar dos outros, porque a gente projeta, né? É uma criança medrosa, interiormente, com isso ela guarda, ela somatiza, pode ter colite, litíase e asma, como forma de somatizar. É, de uma forma geral, ele é incompetente porque ele faz um papel, então ele não assume muito as suas responsabilidades, né? Então ele pode se tornar indigno de confiança e não cumprir as suas promessas. E um lado bem importante de perceber é que ele não teme a pobreza ou se preocupa com o dinheiro em si, ele quer o poder, a fome de poder, né? Como os políticos. Então, às vezes é difícil a gente perceber isso na história, ou tirar, mas o móvel do licopódio é o poder, mais do que o dinheiro, né? Às vezes o dinheiro ele é um instrumento para o poder, tá? Mas outros medicamentos visam o dinheiro, o medo da pobreza, o dinheiro, né? Licopódio é o poder. As coisas concretas do dia a dia, ou seja, que não tem poder volante ou de vontade, né? Que não chama atenção, não são para ele. Então, aquelas coisas, né, de fazer a casa funcionar, as coisas do dia a dia, ver, ele não quer saber. Então, ele é digno demais para ter compaixão, orgulhoso demais para suportá-la e muito fraco para se privar dela, tá? Ele inicia várias coisas e não termina nenhuma, teme empreender, com medo de que descubram sua fraqueza se não der certo. É, ele quer controlar o ambiente, né? Ele é inteligente, sendo amável, gentil, para depois se impor. Sensação que o tempo passa lento quando ele não está no controle. Só será amado se ele conquistar algo, se ele tiver algo, né? Se ele comandar algo, for uma pessoa importante. Relacionamentos superficiais, né? Ele foge do casamento para não mostrar a sua fraqueza. Ele tem uma aversão à dependência. Ele foge ao tratar mal os filhos, porque aos verem crescer, pode se sentir inferior. Mas pode ser um pai super protetor, desde que seja do seu jeito, né? Ali no seu círculo de comando, né? Aí teria que obedecer a ele. Ele pode ter impotência sexual com a esposa, porque sabe suas fraquezas, e ter uma boa desenvoltura sexual fora de casa por se sentir superior. Tem uma sociabilidade medíocre por ter aversão à companhia de estranhos, né? Porque aí ele não tem um controle. Com isso, ele pode ser hipocondríaco, rancoroso, desconfiado, interpreta as ocorrências de forma ruim, medo de falar em público, mas não de palco, porque o de palco, se é algo que ele se preparou para aparecer, que aí dá a ideia de poder, ele vai adorar, né? Mas se ele for pego assim de surpresa e ele foi exposto a falar em público, aí ele tem que ter se preparado para isso, né? Ele pode ter temor do esforço ou de uma situação inesperada que pode levar ele até a paralisia, né? Ficar paralisado frente à situação. A letra dele é péssima, ele não entende sua própria letra e ele pode, né, esquecer ou gaguejar frases, né? O que ia falar, tá? Se ele ficou nervoso. Mais características do licopódio. Ele é avarento, pode ser desonesto, corrupto, faz piadas de forma sutil para diminuir. Não gosta de ser consolado, então consola grave, porque ele vai estar falando da sua, né, fragilidade. Mas ele é generoso quando adulado, ele gosta de ser adulado, transpira na presença de estranhos,
industrioso, viciado em trabalho para atingir o seu objetivo. Ele pode ser grisalho precoce, né, ter calvície também. Emagrecido na parte superior, né, do tórax e semidrópico na parte inferior. Dorme de olhos semiabertos, pode ter rugas profundas na testa e movimenta a asa do nariz. E a criança de licopódio, né? Então, o licopódio, eu, pelo menos na minha prática, assim, sai muito licopódio. E o licopódio ajuda a equilibrar muito as crianças, né? Porque acho que toda criança tem uma fase licopódio. Ele é egoísta, não empresta brinquedos, detesta perder, transtorno por contradição, bate e briga se recebe ou não, se não é na hora que ele quer. Agora, isso é um dos pontos principais quando você quer dar uma confirmada no licopódio. Ele é rude em casa, ou seja, um tirano doméstico, fala com áreas de comando, ditatorial, né? É o chefinho de casa, mas dentro da sua área sua zona de conforto, mais tímido com estranhos e na escola obedece super bem. Aí a professora fala: Nossa, ele é ótimo, não dá trabalho nenhum. E você fala: Nossa, aí em casa, né? Muitas birras, muitos gritos, muitos xingamentos. Então você começa a pensar, né? É, a criança pode ser opositora, teimosa, contestadora, não tolera injustiça, desatenta, chora o dia todo, mas dorme a noite toda. É, tem um bom apetite, apetite voraz, aí fala que é magro de ruim, né? Come bem, mas não engorda. Outra característica bem marcante do licopódio é que acorda de mau humor, acorda irritada, mal-humorada, resmungando. Isso é bem importante perguntar, às vezes a mãe não lembra de relatar, né? Mas geralmente está presente. Tem, né, ansiedade de antecipação, medo de provas porque vai ser testado. Teme o fracasso, podendo ter diarreia antes de alguma situação estressante, rói unha, chupa o dedo. Geralmente são magras, pequenas, falta músculo, né? Pode ser o primeiro da turma, agrada professores e inspetores. Pode ter riso nervoso e dislexia em situações que exijam, né, sua performance. Enurese noturna pode estar presente, como tiques nervosos. Gagueja na última palavra da frase. Esse eu nunca vi, mas a matéria médica fala que tem, adora história de lobos, sonha com lobos, faz brincadeira com os outros, mas não suporta quando faz com ele em relação a si, né? Pode sonhar que voa, como o sonho com arco e flecha, ou ser goleiro. Ele não quer competir para medir forças, ele vai só competir assim, se ele tem uma grande margem que ele vai ser bom para ele, senão ele desiste. E na prática a gente vê isso, quando eu estou suspeitando, mãe, ela é muito competitiva na natação, e quando ela acha que não vai ganhar, ela não quer competir. Se ela acha que ela não vai ter chance, não quer competir, né? Ou, enfim, qualquer outra coisa, uma brincadeira, veio crianças maiores, aí não quer brincar, né? Só quer brincar se as crianças forem um pouco menores, ou a criança sabe que tem chance de ganhar. Ameaça, mas se acha que vai perder, desiste. Dorme na posição geno-peitoral, lactente, sobressalta-se com ruído. E outro ponto assim que chama atenção, pode ter o sedimento vermelho na urina, que é o excesso de ácido úrico, que é uma das rúbricas, né, bem importantes de licopódio. Continuando, né, da criança, o desenvolvimento psíquico, né, ele é bem rápido no raciocínio. Em contrapartida, o físico é frágil, pele seca, descolorida, parece um velho em miniatura, né? Então, o corpo não acompanha. E pode ser aquela criança ou pré-adolescente que caminha e esbarra nos outros, eles que desviem, né? Mas, lógico, numa situação dentro do controle dele. Ele tem que ter razão a última palavra, desobediente, opositor. Então, em todo adolescente dorme no licopódio, né? Audacioso por fora e frágil por dentro. E aí aparece essa alternância, essa ambivalência do licopódio, né? Ele tem uma hipertrofia do ego, né? Era um pinheiro grande, uma árvore frondosa, versus a falta de confiança em si mesmo. Virou um musgo rasteiro.
Ele tem um poder mental, ele é inteligente, né? Ele sabe manipular a situação versus um físico frágil e pode ter uma série de sintomas somatizados, né? Fala temas elevados, ou seja, grandes coisas ou grandes feitos, ou até de espiritualidade, mas do dia a dia, as coisas que tem que resolver ali, ele não gosta de falar. Só briga com pessoas ausentes. Pode ter um pé ou uma mão quente e o outro frio, né? Chora por gratidão de ser bajulado, de ser reconhecido, como também chora por ingratidão. E no auge da sua irritabilidade, né? Você vai ter acontecendo com o licopódio por ser contrariado, por contradição. Aí ele pode também se ofender facilmente, tendo uma cólera violenta, né? Que isso é uma assinatura da insegurança, né? Quem não tem argumento vai partir para, vamos dizer assim, para a ignorância, entre aspas. Ele fala com veemência, em termos fortes, ele insulta. Ele sofre muito para tomar uma decisão numa hora de estresse, né? Aí a matéria médica diz que ele chega a se balançar por não saber o que fazer. E pode ter até desejo de matar com faca. Como também, né, as reações emocionais, a sensibilidade. Lembra que é do reino vegetal, né? Ele é sensível, então ele pode ter, chegar às lágrimas, né? O choro, por agradecer a ele, como a gente falou, uma menor emoção que ele não estava esperando, pode chorar sem causa, fatos do passado, alegrias, né? Crianças podem ter vontade de chorar o tempo todo, aí tem que diferenciar de pulsatila, que eu acho que vocês vão ter na próxima semana. Choro é encontrar um amigo, né? E antes da menstruação, pode ficar mais sensível. Medos, tem muitos medos, né? Cheio de medos. Então, não alcançar o seu destino, claustrofobia, né? Locais apertados, né? Pequenos, medo das responsabilidades que tem que cumprir, sensação de impotência e medo da sua fraqueza de vontade, né? Sabe que tem que fazer, mas tem sua fraqueza de vontade, né? Dependendo da fase que esteja. Medo de falar em público, se ele não foi, se não está tudo planejado, organizado, então medo de multidão, porque ele não tem o controle, medo da solidão e medo de barulhos. E nos gerais, né? Então a lateralidade, né? A gente sabe que o fígado, né, fica à direita, a lateralidade é principalmente direita, ou pode ir da direita para a esquerda, como no amidalite, por exemplo, começou a doer do lado direito, vai para a esquerda. Algumas matérias médicas falam frente e trás, mas eu nunca vi, né? É principalmente a direita. Ele tem sede, bastante sede, sedento. Ele é calorento. Lembrar que ele tem, né, aquele, é como se fosse um enxofre vegetal, né? Ele, dentro dele tem aquele pozinho inflamável, né? Então, associar com calorento. Tem uma flatulência excessiva, principalmente no abdômen inferior. Muita fome, só que essa fome é saciada rapidamente, com pequenas porções. Então, tem um apetite intenso que é saciado rapidamente, tá? Então, essa fome é voraz, quanto mais come, mais deseja comer. Tem a sensação de fome, ele desperta à noite, pode despertar para comer, né? Só que dependendo do que ele come, da velocidade, ele vai ter esse incômodo, né? Esse mal-estar pela flatulência no abdômen inferior. Desejo forte por doces, né? Mas não é obrigatório, principalmente chocolate. Lembrar que o fígado e os músculos, porque os músculos deles são mais fraquinhos, né? É o metabolismo do glicogênio e da glicose, e necessita dessa para crescer, né? Necessita da glicose, então, que dá a força. Em jejum pode fazer hipoglicemia, ele tanto agrava com ossos e mariscos, quanto também pode desejar ossos e mariscos, mas principalmente tem aversão e agrava. Ele deseja companhia. Um outro ponto interessante é que só quer na sala do lado. Então, ele quer que tenha alguém em casa, mas ninguém que esteja perturbando ele. Mas ele sabe que tem alguém ali se ele precisar, né? Então, na matéria médica está lá. Ele deseja alguém no quarto ao lado, na sala ao lado.
mas que deixa ele em paz. Desejo de bebidas alcoólicas. Então, ele agrava, né? Isso aqui é questões que sempre em Licopode sempre colocam, né? Das 16 às 20 horas, né? É o horário que mais agrava o licopódio. Ao acordar, lembra que acorda mal-humorado. O calor, ele é calorento, então o calor extremo agrava. Roupa justa, porque vai incomodar o abdômen. Deitar do lado direito, né? Incomoda por causa do fígado. Alimentos e bebidas frias agrava. Lugares fechados, né? A claustrofobia. E eles agravam e tem uma versão por feijão, legumes, repolho, ostras e mariscos, e farináceos por aumentar a flatulência, né? E isso a gente vê também na prática. Ah, doutora, criança que tem todo esse jeitão de licopódio, não gosta de feijão, não come feijão de jeito nenhum. Ostra é mais difícil em criança, porque geralmente não é uma comida, né, do nosso dia a dia, você pode ver mais em adulto, mas o feijão é, de certa forma, aparece com certa frequência. Aí ele melhora ao ar livre, né? Com movimento. Opa, desculpa. Alimentos e bebidas quentes depois da meia-noite, né? Então ele é mais noturno e de manhã para acordar é um Deus nos acuda. Então pode ter aversão. Então esses desejos de aversão é algo que assim pode ter ou não, né? É algo que ajuda você a confirmar, mas não é obrigatório. Aversão a café, a pão, a feijão, a carne, né? E tanto você pode melhorar com comida quente, quanto você pode, né, piorar. Então, de uma forma geral, tendo uma visão geral, né, a nível mais de patologias, doenças crônicas e progressivas, né, você pode encontrar debilidade geral, atua principalmente na infância e na velhice pela fragilidade. Crianças com IVAs de repetição, rinites, amidalites, asma na infância, afecções gástricas com muita flatulência, constipação intestinal, hérnia inguinal à direita em crianças e cálculos renais à direita em crianças ou adultos. E aí depois, né, de falarmos um pouquinho sobre licopódio, Paty, você lê de novo a questão para a gente? Claro. É, só um pouquinho, só vou aumentar aqui. Medicamento importante para pessoas predispostas às afecções pulmonares e hepáticas, inteligentes, porém fisicamente fracas, com parte superior emagrecida e a inferior semidrópica. Gravação características das 16 às 20 horas, afeta principalmente o lado direito, ou vai da direita para a esquerda. Avarento, ganancioso, ditatorial, inseguro, irritável, mal-humorado ao acordar, não suporta oposição ou contradição. Acúmulo excessivo de flatulência, principalmente na região abdominal inferior. Apetite intenso, que é saciado rapidamente, porém logo está com fome novamente. Desejo de açúcar e doces. Bom medicamento para vários tipos de inflamações faríngeas, principalmente a direita, que irradia para a esquerda. Estamos falando de que medicamento? Então, agora acho que ficou mais fácil enxergar, né? O licopódio. E aí, eu trouxe um casinho rápido, né? Só para a gente tentar ver esses pontos, né? Então, é um menino de 6 anos com a queixa principal da mãe, a dificuldade em seguir as regras estabelecidas, né? Lógico que a história está assim resumida, né? Só para pontuar mesmo. Nas brincadeiras, ele é sempre o gigante, o mais forte. Se não for, não quer brincar. Né? é, Porém, sempre dificuldade para decidir um presente, qual livro ler, qual escolher, né? A contradição, ele quer ser o gigante na brincadeira, mas quando é algo dele, ele fica indeciso. Quer que as pessoas aqui demonstrem surpresa ao observar suas atitudes, o que está fazendo, você não fica chateado. Adora usar fantasias, mas tem pavor de pessoas fantasiadas, principalmente se o tema é de fantasmas. Sempre muito chorão, desde que nasceu. Tem sede de grandes quantidades quando vai beber. Em relação ao clima, sente muito calor, né? E aí, vocês conseguem pontuar alguma coisa que chama atenção? Aí, Paty disse que deu uma lidinha. O que é que chamou a atenção aí? No caso, Paty.
dele ser sempre muito chorão, né, desde que nasceu, hum, e de não conseguir obedecer, eu pensei como desobediente, né, dificuldade em seguir as regras estabelecidas. uhum, sim, E nas brincadeiras quer ser o gigante, pensei na questão de ego, mas é inseguro, é indeciso. uhum, isso mesmo. É. É, e André, chegou a ver, quer colocar alguma coisa? Oi. Oi? Então, tudo bem com vocês? O gigante, ele já é, quem precisa ser gigante já é inseguro, né? Já é uma situação de inferioridade, né? Sim, uhum, Mais forte, isso, ele tem uma necessidade de autoafirmação, né? isso, Ele tem que ser o centro, né? As pessoas sempre têm que estar observando ele, achando ele brilhante, se surpreendendo. isso. Aí é importante o caso assim, só para ir sedimentando, né? Só para ir Uhum, sedimentando, como não vai vir exatamente com as palavras que está na matéria médica, o que fala, mas conseguir enxergar isso por trás, né? Aí aqui a gente fez rapidinho uma repertorização, né? É, então, humor lacrimoso, né? Mente, choro, humor lacrimoso em crianças, né? O Licopódio tem 4 pontos. Falta de confiança em si mesmo, né? Também bem pontuado. Desobediência em crianças. Ilusões, imaginação, grande sujeito no caso do gigante, né? Imaginações vívidas, no caso, você vê que tem no Licopódio, porque ele quer, no caso ali, né? Ele quer sempre a fantasia, ele quer fazer esse imaginário. E resolução e decisão dos atos. Não consegue escolher o seu livro, né? Ou as suas coisas. Medos de fantasmas ou espectro de fantasma, no caso da fantasia de fantasma, né? Ó, que interessante essa rubrica, crianças mimadas, né? Sede de grandes quantidades, né? E calorento. Então você vê que assim, né? Bem pontuado, a gente já tem o licopódio. Né? Lembrando que na repertorização não é o primeiro, não obrigatoriamente é o primeiro que sai. Né? Aqui foi colocado as rúbricas e saiu o licopódio, mas tem que ter aquele núcleo do sofrimento ali, né? O gene do medicamento tem que estar aparecendo. Então, não é obrigatório, aqui é uma questão matemática da repertorização, né? Não precisa ser o primeiro, tá? Então, ele é o intelectual, né? O licopódio com corpo frágil, né? Então, pensa muito, mas o corpo é frágil. Então, aqui os principais pontos do licopódio, você tem a falta de confiança em si mesmo, que você tem que ter jeito para perceber, porque ele vai ser ditatorial e arrogante, né? Isso pode levar ele a ser um ditatorial sem autocontrole, ou, dependendo da situação, ele se acovardar, né? Ter a covardia. Consciencioso, trabalhador, versus falta de vontade sem sentido de dever. Colérico, veemente, até violento. Inteligentes, capazes, né? Versus memória escassa, comete erros escrevendo, né? Imbecilidade pode chegar a ter. Mente desenvolvida, só que corpo fraco. Desejo de companhia, só que no quarto ao lado, né? Sabe que está por ali. Aversão de companhia de estranhos, porque aí ele não tem o controle nem a dominação. Muitos medos de barulho, claustrofobia, de pessoas, né, que ele não conhece. Lateralidade direita, principalmente, ou da direita para a esquerda. Calorento, lembrar que ele tem o pozinho, né? Ele é inflamável. Sedento, lembra que o esporo tem muita secura, né? O músculo tem muita secura, então ele é sedento. Agrava entre 16 e 20 horas. Desejo de doces e aversão a feijões. Problemas digestivos, muitos gases, cólicas renais, disfunções masculinas, né? Os pontos principais. E aí, para finalizar, né? Esse aqui foi a Karen, que é aluna do segundo ano, que ela pediu para a inteligência artificial fazer uma poesia, que ela apresentou ali na aula do segundo ano, um-
né? O licopódio. E aí eu achei muito interessante, né? Aí decidi trazer. Quando ela apresentou, achei muito interessante como a inteligência artificial juntou as coisas. Então, aqui, no olhar altivo, a dúvida se esconde. Um medo sutil que a mente confunde. Fala seguro, parece imponente, mas dentro do peito é frágil a mente. O corpo reflete a luta interna. O ventre incha, a digestão se emperra. O ar lhe falta, a tosse reclama. O fígado pesa, o sono se inflama. Perfeição é meta, erro é castigo. Decisões tardam, hesita consigo. Busca na glória um pouco de paz, mas teme a queda, dá um passo atrás. Licopódium, essência velada. Força oculta, por medo guardada. Na cura encontra o que sempre buscou. Ser quem é, sem medo, sem dor. É, vou parar aqui de compartilhar. Aí eu achei bem legal. É. E aí eu quero ver com vocês o que é que ficou do licopódio. O que é que ficou... Na repertorização sempre vai aparecer licopódio. Já vou dizendo. A maioria das repertorizações, porque é um dos medicamentos mais estudados, assim, né? Que tem muitos sintomas. E, e termina aparecendo, você tem que fazer o diferencial. Então, por isso que é importante o tema que o paciente traz, o que faz ele sofrer, né? Que aí você vai direcionando. E aí, querem compartilhar um pouquinho o que ficou, ou o que chamou a atenção, ou se tem alguma dúvida? Ou querem complementar alguma coisa? Essa questão desse ditatorial, ele é bem do licopódio ou tem outros perfis que esse estado também está presente? Assim, é bem comum ou é mais que a gente só viu uma parcela, né? Não, se você for procurar a rúbrica ditatorial, vai ter é, vários medicamentos. Por isso que você entender por que ele é ditatorial. Uhum, O ditatorial não é só o ticopóide. Aí você vê. Por que ele é? Porque ele tem essa fraqueza interna. uhum. Onde ele é? Né? Na criança, que a mãe disse que ele é um tirano em casa, eu já pergunta assim, como é que é na escola? É um amorzinho. Quando a mãe fala que na escola não tem reclamação nenhuma, já acende. Ai, Luizinha. Então, isso é muito comum, né? E a gente vai perguntando e vai checar. Aí de manhã, como acorda? Como é que é? Né? Aí assim, e ficou doentinho de quê? O que é que incomoda ele? Comida. Aí você vai, na hora, né? A mãe vai falando ali, aí você pergunta assim, como é a competição? Que é criança, né? Geralmente é criança. Aí no adulto, como é que vai aparecer? Ele tem ali a ambição dele, aí ele tem medo de fracassar, né? Ele em casa se considera muito rígido e aí no trabalho ele não consegue se impor, né? Com a chefia. Então, vai mudar o cenário, né? Mas a essência é a mesma, né? E aí o tropismo, né? O que faz mal para ele, né? Eu tenho muito problema gastrointestinal, sempre estou com estufamento, né? Tenho que ficar tomando um monte de medicamento, tenho, sei lá, alteração no fígado, ou tenho cálculo renal. Então, assim, esse universo do licopódio ele vai aparecer, porque a forma dele somatizar, né? A arte ali da consulta vai ser você deixar o paciente à vontade para ele ir falando, ele sentir a vontade de falar do que incomoda, porque o licopódio ele vai querer esconder, né? Ele vai querer Uhum, parecer que ele, né? Então a arte tá aí de você descobrir o
o núcleo do sofrimento, né? Então, esses pontos são bem importantes, assim, né? Mas aí, rapidinho, é, André e Patrícia, umas 5 características, ou sei lá, umas que vêm, que vocês viram. O que é que ficou? Insegurança, chorão, acorda mal-humorado e essa superioridade, essa ditatorial. E medos, Uhum. muitos medos. Claustrofobia. Tutorial no ambiente, né, que é confortável para ele, né? Tá? E aí, Andréia, o que é que ficou? Pode repetir, não tem problema. Eu ia dizer, faço das palavras da Patrícia. Não, mas... Então, vamos lá, acorda de mau humor, tem muita sede, tem muito calor, tô pensando nas outras coisas. Indeciso, tem dificuldade de decidir as coisas, e para não repetir muito, é, deixa eu ver o que mais que não foi falado. Ah, eu acho que é isso, né? Daí é isso, eu acho que o forte é esse, né? Dele ser de um jeito em casa e outro no ambiente externo que ele não conhece, né? Ele tem medo de Uhum. pessoas, né? Então, tudo vem da falta de confiança em si. E ele quer parecer, ele quer superar isso parecendo poderoso, de alguma Uhum. forma, Uma coisa que me né? chamou a atenção foi quando você falou assim que ele gosta de falar em assuntos elevados, até em espiritualidade, mas no dia a dia ele não consegue, né? Não consegue Isso, elaborar bem as coisas mais simples. isso. Porque aí é como se não houvesse para outras pessoas menos importantes, né? Hum. Entendeu? Então, uma rúbrica muito usada que vocês vão ver é, né? É agradável com os superiores e duro com os inferiores. Uhum. Licopódio é super bem pontuado nessa rúbrica, né? Então ele quer o poder, ou quer o destaque, ele adula ali. É por isso que é muito, fala que é muito comum em político, né? Que o político tem isso. Ele faz aquele papel ali, mas no ambiente dele, aí ele é o ditador, né? Uhum. Mas ele quer o poder, ele quer, né? Aí É, lembrar não, que não, tem. o Pode interesse por falar. dinheiro, né? Isso é uma coisa forte, né, também, né? Ah, eu não quero tanto dinheiro, mas o poder que Isso. pode Isso é uma dar. diferença sutil para outros medicamentos, né? Uhum. A questão dele é o mando, né? Lógico que tem. Às vezes vai ser difícil você diferenciar isso aí, mas na fala, o que é que, né? Os desejos, quais são os objetivos, é a questão do poder. O licopódio é o poder. Porque aí vem a grandeza dele, né? Ser Uhum. reconhecido. Ele pode, digamos, se ele tiver muito dinheiro e não for reconhecido, né? Aí não vale. Ele tem que ter, né? Ser reconhecido para ele se sentir grande, imponente, importante. Então, fazendo uma caricatura geral, né? Aí é. E a criança geralmente tem uma fase licopódio, assim, né? Muitas crianças têm, ainda mais crianças que são mais mimadas, né? Que tem que ter atenção, que tem que ser do jeito dela, que não suporta contradição, né? Que quer sempre ganhar, que aí se não for do jeito dela, pega a bola, põe embaixo do braço e sai do jogo. Então, mas isso tem que ser uma constante, isso tem que ser algo que, é, né, gere preocupação, né? Tanto na criança quanto no adulto, para ser considerado o núcleo do sofrimento, Uhum. tá? Ah, o bebezinho, o licopódio, ele já acordaria chorando, sempre, sim. Ele nunca vai acordar de boa. Uhum, sim. E aí a gente tentou organizar e dar uma pincelada, porque tem mais de 3.500 sintomas licopódio. Né? Aí o bebezinho, né, que eu lembro, ele pode ter muitos gases, ele, né, acorda de mau humor, ele geralmente quer mamar muito na mãe, é uma forma de dominar a mãe, sabe? Aquele bebê que o tempo todo tem que estar mamando,
né? Que a mãe diz, nossa, eu não aguento, porque ele quer o tempo todo estar no peito, aí não quer pegar a chupeta, aí não sabe esperar, né? Sabe? Aí, assim, é isso, lógico, você não vai ter todos os dados no bebezinho, né? Mas Hum, essa parte do tropismo ajuda, a parte dentro do comportamento do bebê, como é que ele domina, né? hum, Aí muito medo, ai, não pode ficar só 1 minuto que já chora. Deixou só ali, já chora e é bravo, se não for na hora dele, ele arremessa ou alguma coisa assim, né? Aí você tem que ir juntando ali as pecinhas, né? Mas tem bebê licopode, sim, né? Tem as suas fases, né? uhum, Aí você pergunta assim, ah, mãe, quando... Dependendo da idade, e quando sai de casa, tá? Vai numa festinha de aniversário, você vai no shopping, né? Não, aí fica assim. Aí ele não quer sair, ele fica mais observando, né? Pra, aí em casa já fica bem à vontade, mas quando sai. Aí tem mãe que já relata, nossa, ele fica incomodado quando sai, ele fica à vontade quando é local conhecido, né? Tem mães mais observadoras, outras não, né? Então são esses. Como a gente vai pegar essas informações? Como a gente vai perceber esses detalhes, né? Aí tá a prática, o treino, ver caso, né? Tem que aí começar a ter esse olhar. Diferente de uma consulta normal, né, Paty? Você não vai olhar para isso na consulta. Ai, nós não vamos olhar para isso na consulta pediátrica, né? Mas o Se pediatra bem que homeopata não consegue. eu já comecei a olhar as coisas de uma maneira um pouco diferente, às vezes na consulta. Então, aí você entendendo a alma dos medicamentos, você já vai. Porque cada medicamento é como se fosse uma personalidade, né? Tem a sua personalidade. Então, eu tento expor, criando a personalidade do licopódio, ou criando a personalidade do medicamento. Vocês não vão lembrar de tudo, mas vocês começam a perceber que possa ter algo ali parecido, né? Aí já chama a atenção para aquele detalhe, né? E aí vocês vão juntando aí todo, né, as matérias médicas, vocês vão vendo várias personalidades diferentes. Mas isso ajuda a analisar o todo, né? Mas é bem interessante. E é muito interessante também a, o movimento que o medicamento faz, né? Você dá o remédio, depois, nossa, doutor, né? Tá acordando mais calmo, tá bem menos, né? Que vai mudar, né? Que a criança não vai deixar de ser um pouquinho ali, mas há uma percepção rápida ali do movimento, né? A mãe nota o movimento. Aí, algumas falam assim, volta e falam assim, nossa, é outra criança. A gente escuta muito isso. Ou tu é outra criança, ou não é os bichinhos, deve perceber muitos comportamentos ali, né? Nossa, hum. tá bem mais tranquilo, é outro, não sei, né? Mas eu imagino que deve ser bem parecido, né, André? Tem, Né, eu André? acho que eu fico tentando o tempo inteiro fazer esse paralelo. Eu acho que deve ter bastante bichinho licopódio, Oh, porque bem. é, né, a gente tem os que querem que os outros sejam submissos, já acordam reclamando, já acordam querendo discutir, principalmente os que moram com mais animais, né? Que é o meu caso aqui, que eu tenho uma galera, também eu tenho bastante, acho que eu vou pôr licopódio na água aqui. Bem, aí a Leocádia, né, a Poliamp, pode falar mais, mas diz que, se eu não Sim, me engano, se eu não estou errada, falou que tem muito gato licopódio, não, se eu não estou me aham, enganada. aham, É, tem sim, já ouvi elas falarem isso. Aham. muito gato licopódio, né, com comportamento licopódio, e vai super bem com licopódio, né? É, Então, acho o que eu tenho que importante fazer é um teste. perceber essa dinâmica, né? Aham. A Marli está falando que o pincher dela tomou, né? Licopódio. É, pincher é meio licopódio mesmo, por natureza, E parece. ficou muito manso. Legal, O, Marli. o veterinário que dá banho, né, no pet a cada 15 dias perguntou, Marlinha, o que que aconteceu com
com o Rex. Ele encostou na minha mão, pediu carinho, ele tá mais afetuoso. Ele tá com algum problema? Eu falei, não, eu só mudei a medicação dele, ele tá tomando homeopatia. Outra homeopatia. Daí o veterinário falou assim: nossa, eu preciso saber o nome desse medicamento para dar para outros se amansarem. E, e ele é realmente um pincher, assim, que era brabo e tá manso. E acabei de chegar, fui interná-lo. Ele não tá bem, ele tá com 16 anos, né? E ele vai tomar agora. Eu fiz uma consulta com a Leocádia hoje. Então, o licopódio funcionou por muito tempo para ele. Agora ele vai tomar fósforos, Hum, tá? Ele tá com problema renal, com uma estomatite. Então, amanhã a gente vai fazer exames para poder depois fazer o tratamento odontológico dele. Lá na segunda-feira, eu levei ele para fazer tratamento odontológico e aí os médicos suspenderam o tratamento porque os exames deram alterados. Mas ele tá muito manso, tá muito tranquilo. É outro cachorro. que legal. Mas, E como diga. a Leocádia falou, né? Foi bem indicado e o licopódio ele funcionou por bastante tempo. Ele tomou na SD, foram 3 vidros, né? E ele funcionou, assim, por bastante tempo, por muitos meses. Mudou o comportamento dele. Uhum. Isso a gente vê na criança também, né? Adolescente também vê bastante. Eu tenho, sei lá, acho que eu devo ter uns 8, 9 adolescentes tomando Decopódio. Isso tudo mais calminho. Então, tudo mais calminho, né? E ali, o que eu gostei da poesia é que, assim, né? Por trás de toda essa arrogância tem muito sofrimento, né? Então, o movimento, a questão do remédio homeopático é trazer ao eixo o equilíbrio, né? E diminuir o sofrimento, né? Os mais irritados, os mais arrogantes, geralmente são os que têm um sofrimento muito grande por trás, porque é uma forma reacional, né? Você reage ali, né? Dessa forma negativa. E o remédio vai, você vê que o movimento bem bonito, vai equilibrando, vai harmonizando. E às vezes o paciente volta com outra até fisionomia, né? Volta bem mais leve. A gente vê isso também bastante. Às vezes até antes de falar, quando você olha para cá e fala, melhorou. Melhorou. Com certeza ele fez algum movimento e melhorou, né? Então isso a gente vê bastante também. Mas que legal. Alguma dúvida, alguma coisa a mais, gente? Eu já compartilho a aula no grupo, tá? Os slides, né? E lê um pouquinho, aproveita e lê, né? Na matéria médica, depois da aula, é sempre bom ler que vai ajudar a fixar mais, né? Matérias médicas mais completas, porque isso foi uma amostra do licopódio, né? Licopódio é uma matéria médica bem extensa. E aí você vai vendo várias nuances ali do medicamento, várias indicações para ele também, né? Tá bom? Pois então tá, vamos descansar. Obrigada pela companhia. Obrigada. Nada, qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Então, Obrigada, boa Sandra. noite. Foi ótima aulinha. Tá, obrigada, Marli. Obrigada pela ilustração aí, foi bem legal. Então tá, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Paty.